Se olharmos ao redor do mundo hoje, podemos ver que estão acontecendo mudanças significativas, e elas não são apenas políticas, mas também econômicas. Agora, o retorno de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não é a causa dessas mudanças, mas Trump e suas políticas estão acelerando essas mudanças significativas que vemos acontecendo no mundo. E um bom exemplo disso é a desdolarização. Isso se refere ao movimento de países ao redor do mundo que buscam alternativas ao dólar americano como moeda de reserva global. A desdolarização não começou com Trump. Essa é uma tendência que já dura décadas. Mas muitas das políticas implementadas por Trump, em especial suas tarifas e sanções, além de outras medidas como a pressão de Trump sobre o Banco Central, o Federal Reserve, para reduzir as taxas de juros, e a demissão de funcionários do governo dos Estados Unidos como o chefe do Bureau of Labor Statistics, além dos temores de aumento da inflação nos Estados Unidos. Juntos, esses fatores resultaram em um aumento significativo da desdolarização. E nos primeiros 6 meses do segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o dólar teve a maior queda desde 1973, que foi o ano da grande crise do petróleo da OPEP. De janeiro até o final de junho de 2025, o dólar caiu mais de 10% em comparação com uma cesta de outras moedas importantes. E desde então, ele tem oscilado um pouco, mas a tendência é clara. Investidores do mundo todo têm vendido ativos em dólar e buscado alternativas. Um dos principais motivos para isso, não o único, mas um dos grandes motivos, é porque Trump ameaçou impor tarifas massivas a países do mundo todo a partir de abril. E poucos dias depois de Trump anunciar essas tarifas, o chefe de pesquisa cambial do principal banco alemão, o Deutsche Bank, publicou uma nota na qual alertava que, abre aspas, estamos testemunhando um colapso simultâneo no preço de todos os ativos americanos, incluindo ações, ou seja, o dólar versus moeda de reserva alternativa, câmbio, e o mercado de títulos. Estamos entrando em território desconhecido no sistema financeiro global. Fim da citação. Agora, desde que Trump anunciou essas tarifas em abril, tem havido muita incerteza e muita volatilidade nos mercados de capitais globais. O dólar caiu e subiu um pouco. O mercado de ações dos Estados Unidos primeiro despencou e depois teve uma alta massiva. O mercado de títulos dos Estados Unidos também passou por muita volatilidade, mas apesar das flutuações diárias em diferentes mercados, a mensagem que fica é que cada vez mais pessoas ao redor do mundo, não só governos estrangeiros, mas também investidores estrangeiros, estão buscando alternativas ao dólar americano. E alguns economistas muito conhecidos e de destaque nos Estados Unidos agora estão soando o alarme dizendo claramente que poderíamos ver rapidamente o fim da dominância do dólar americano. Um desses economistas americanos que está muito preocupado é Barry Eichengreen. Agora, preciso enfatizar que Eichengreen é o mais tradicional possível entre os economistas. Ele é professor no prestigiado Departamento de Economia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e é um especialista no sistema do dólar. Ele escreveu vários livros sobre o sistema do dólar, por isso fiquei surpreso ao ouvir que, em uma entrevista que deu a Bloomberg, Eichengreen alertou que poderíamos em breve ver o rápido declínio da dominância do dólar americano. O episódio foi intitulado Porque o fim da dominância do dólar americano agora é possível. Isso é muito significativo porque, mais uma vez, estamos falando de um dos principais economistas americanos, que já publicou dezenas de artigos de pesquisa. Por exemplo, para o Fundo Monetário Internacional,
O FMI, dominado pelos Estados Unidos e sediado em Washington, D.C., ele é o mais tradicional possível. Em 2022, Eichengreen foi coautor de um relatório intitulado A Erosão Silenciosa da Dominância do Dólar. Este artigo de pesquisa analisou a composição das moedas nas reservas cambiais dos bancos centrais ao redor do mundo e descobriu que, em aproximadamente 2 décadas, de 2000 até 2021, a participação dos ativos em dólar americano nas reservas estrangeiras caiu de 70% para pouco menos de 60% nesse período. E desde que esse relatório foi publicado, a participação do dólar americano nas reservas cambiais globais só continuou a cair. No início de 2025, esse percentual estava em menos de 58%, e isso considerando apenas os dados oficiais. Há indícios de que alguns bancos centrais têm mantido outras reservas de forma não oficial porque temem sanções do Ocidente que governos ocidentais congelem e confisquem suas reservas estrangeiras, como fizeram com a Rússia, Venezuela e Irã. Portanto, a participação real dos ativos em dólar americano nas reservas cambiais globais provavelmente é ainda menor e está caindo a cada ano. Em março de 2025, Eichengreen publicou um longo artigo no Financial Times discutindo os riscos muito reais do fim da dominância do dólar americano. Eichengreen analisou alguns dados muito importantes que realmente deveriam chamar a atenção sobre o sistema do dólar. Por exemplo, ele destacou que o sistema do dólar foi desenhado após a Segunda Guerra Mundial, especialmente na Conferência de Bretton Woods em 1944, quando o dólar americano foi transformado na moeda de reserva global e atrelado ao ouro, outras moedas atreladas ao dólar com taxas de câmbio fixas. No final dos anos 40 até 1950, a economia dos Estados Unidos representava cerca de 25% do PIB global, medido em paridade de poder de compra. Desde então, a participação dos Estados Unidos na economia global caiu drasticamente e agora está abaixo de 15%. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos representavam cerca de 25% de todas as exportações globais. Os Estados Unidos eram uma superpotência industrial. A economia dos Estados Unidos passou por desindustrialização e financiarização, e os Estados Unidos representam menos de 10% das exportações. Não estamos falando de serviços, mas sim de exportação de bens. Com a desindustrialização e financiarização da economia dos Estados Unidos, o dólar se tornou crucial para atrair investidores e inflar bolhas nos mercados de capitais. Então, mesmo que hoje os Estados Unidos representem menos de 15% do PIB global em PPC, o mercado de ações americano representa mais de 60% da capitalização total de mercado de todas as bolsas de valores do mundo. E houve uma queda após a crise financeira de 2008, mas os Estados Unidos simplesmente reinflaram aquela enorme bolha financeira. Isso está totalmente desproporcional à participação dos Estados Unidos na economia global. Então, o ponto principal aqui é que, quando os Estados Unidos desenharam o sistema do dólar no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram a principal economia do mundo, eram a maior economia, eram a maior potência industrial, mas a situação mudou drasticamente e agora temos o surgimento de outras grandes economias, especialmente a China, que hoje é a maior economia do mundo. Isso acontece desde 2016, quando se mede o PIB da China em paridade de poder de compra, e a participação da China na economia global está aumentando ano após ano, enquanto a participação dos Estados Unidos está caindo. Além disso, a China se tornou a superpotência mundial da manufatura, representando cerca de 1/3 do valor agregado da manufatura global, enquanto a participação dos Estados Unidos na manufatura mundial vem caindo de forma secular e a longo prazo. Portanto,
À medida que o poder econômico dos Estados Unidos vem diminuindo, e o poder político dos Estados Unidos também, é natural que cada vez mais países estejam buscando alternativas ao dólar americano. Mas os defensores do sistema do dólar argumentam que não existe uma alternativa realista ao domínio do dólar americano. Eles vivem dizendo que o dólar é a camisa suja mais limpa da lavanderia. Esse é o principal argumento deles. Eles dizem que não existem outros mercados de capitais tão grandes, profundos e líquidos quanto os mercados de capitais dos Estados Unidos. Não há alternativa. Mas em outro artigo de pesquisa publicado no FMI, esse importante economista dos Estados Unidos, Barry Shandring, apontou que existem alternativas, e uma das maiores é o ouro. A pesquisa de Shandring mostra que houve um grande aumento nas reservas oficiais de ouro mantidas pelos bancos centrais ao redor do mundo. E essa tendência começou em 2009. O que eu acho que não é coincidência. Isso foi em grande parte uma resposta à crise financeira que começou em Wall Street, no setor financeiro dos Estados Unidos, e depois se espalhou para outros países. E, aliás, 2009 também foi o ano em que o BRICS foi formado. E desde então, o BRICS se expandiu enormemente. A organização liderada pelo Sul Global agora conta com 10 membros e 10 países parceiros, totalizando 20 países, e juntos eles representam 44% do PIB global medido pela paridade do poder de compra, além de mais da metade da população mundial, 56% da população global. E se você olhar para a pesquisa desse economista americano tradicional, Barry Shandring, e o artigo dele sobre bancos centrais estrangeiros comprando grandes quantidades de ouro, vai ver que muitos desses bancos centrais estrangeiros estão dentro ou ao redor do BRICS. Alguns dos maiores compradores de ouro nas últimas 2 décadas foram Rússia, China e Índia, que são membros fundadores do BRICS. Outros grandes compradores foram Uzbequistão e Tailândia, que agora são países parceiros do BRICS, e você tem a Turquia e a Arábia Saudita, que foram convidados a entrar no BRICS, embora ainda não tenham dado uma resposta porque esses países gostam de jogar o Ocidente e o Oriente um contra o outro para servir aos seus próprios interesses. Mas a questão é que, se você olhar para os 10 maiores compradores de ouro nos últimos 20 anos, a grande maioria deles são países do BRICS, e eles estão desdolarizando. Isso não é apenas uma hipótese do que eles farão no futuro. Eles vêm desdolarizando ativamente há anos. E isso não começou com Donald Trump. Preciso enfatizar isso. Mas os ataques e tarifas de Trump aceleraram o processo de desdolarização. E neste artigo de pesquisa do FMI, Shandring e seus colegas apontaram 2 principais motivos pelos quais os bancos centrais estrangeiros estão comprando grandes quantidades de ouro. Primeiramente, o ouro atrai os gestores de reservas dos bancos centrais como um porto seguro em períodos de volatilidade econômica, financeira e geopolítica. E uau! No segundo mandato de Donald Trump, este tem sido um período de grande volatilidade econômica, financeira e geopolítica. Então esse é um dos principais motivos. O outro motivo principal pelo qual os bancos centrais têm acumulado ouro é, como este artigo de pesquisa aponta, a imposição de sanções financeiras pelos Estados Unidos, Europa e Japão, pelo chamado Ocidente Coletivo, o que levou os bancos centrais a buscarem o ouro porque é muito mais difícil para os países ocidentais confiscarem seu ouro, como fizeram com os bancos centrais da Rússia em 2022. Os Estados Unidos e a Europa congelaram mais de 300 bilhões de dólares em ativos denominados em dólar e euro. É bem fácil para o Federal Reserve dos Estados Unidos e para o Banco Central Europeu fazerem isso.
É difícil para governos estrangeiros confiscarem as reservas de ouro da Rússia, a menos que a Rússia mantenha suas reservas de ouro em outro banco central. Por exemplo, a Venezuela tinha bilhões de dólares em ouro pertencentes ao Banco Central venezuelano que estavam fisicamente guardados no Banco da Inglaterra, e o governo britânico roubou esse ouro da Venezuela e se recusa a devolvê-lo. Isso aconteceu durante a tentativa de golpe na Venezuela liderada pelo primeiro governo Trump em 2019. E mesmo que essa tentativa de golpe claramente tenha fracassado, o Banco da Inglaterra continua se recusando a devolver esse ouro para a Venezuela. E todos nós sabemos que os governos ocidentais não vão devolver os 300 bilhões de dólares em ativos que eles congelaram, entre aspas, da Rússia. Não apenas congelaram, confiscaram, roubaram. Isso foi alerta para bancos centrais. Viram que governos ocidentais, piratas, roubaram as reservas dos bancos centrais do Irã, Venezuela, Afeganistão e foram atrás da Rússia. E muitos países disseram: "Uau, se eles podem tomar as reservas da Rússia, podem facilmente tomar as nossas também." Então, cada vez mais países, especialmente os do BRICS ou interessados no BRICS, países do sul global, têm investido pesado em ouro como uma alternativa ao dólar americano.